Habilidade em questão hoje, a EF07MA05, né, aquele módulo de 6 aulas, hoje é a terceira, né, Viane, tá? Que é ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos, objetos de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Então, o tema da nossa aula vai ser exatamente esse, né? Trabalhar um pouco essa questão da fração, entender, né, como que essa fração funciona, o que ela representa e as formas como essa fração é escrita. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a fração imprópria e a forma que a gente desenvolve para chegar nela. Então, essa é a ideia. Tudo bem? Tá, então vamos lá, vamos para a definição. E essa definição, né, a aula de hoje, ela está baseada lá no volume 2 do Aprender Sempre, tá? E esse conteúdo está lá na página 59. E ele trata basicamente de fração imprópria. Pessoal, né, que trabalha com os pequenos, né, Viane? Já estão bem acostumados a trabalhar com essa questão. A gente aqui dos anos finais, né, a gente não foca tanto nessa questão, mas é extremamente importante entender essa dinâmica das frações aqui. Bom, o que vem ser essa fração imprópria? É aquela que representa um número maior que 1. Ou seja, tá, cujo valor do numerador é maior em relação ao denominador. Ou seja, quando você executar, fizer a divisão, tá, de uma fração imprópria, você sempre vai achar como resultado alguma coisa maior que 1, tá? Que é diferente daquelas frações, né, onde a gente encontra o valor decimal, tá, que é o contrário. Então, por exemplo, se a gente pegar 1/3, tá? Veja que 1/3 não se encaixa no conceito de fração imprópria. Por quê? Olha lá, o numerador ele é menor, tá, do que o denominador. Então, aqui a gente vai encontrar, né, aquela dízima periódica bastante conhecida, né, 0,333 e assim por diante. Então, para essa situação aí, que a gente está bastante acostumado, né, o pessoal está bastante acostumado com esse método de divisão aí, tá? Então, essa fração que eu acabei de escrever, ela não representa uma fração imprópria, tá? Mas essas frações impróprias, né, elas são mais comuns do que a gente imagina. E na sequência da aula aí, já no próximo slide, a gente vai mostrar isso. Bom, a princípio, o que a gente quer que vocês, tá? Já vamos partir aí para a atividade 1. Ó, são descritas aí algumas frações, tá? Não sei se está pequenininho aí no aplicativo, tá? Mas olha com carinho, olha com cuidado. Então, a gente está descrevendo aí algumas frações. E o que a gente quer? Não é que você envie para a gente, né? Ou descreva aí quais dessas frações elas são impróprias, tá ok? Pessoal do 8º ano, dá uma olhadinha aí com carinho, né? Manda a resposta aí pro seu professor, né? Lógico, se não der para descrever todas, não tem problema. Descreve algumas aí pra gente, tá? E daqui a 3 minutinhos a gente já retorna fazendo os comentários e circulando as frações impróprias aí que estão apresentadas para vocês. Até daqui a pouco.
E voltamos aqui, Osmar, com bastante participação. Legal. Ó, eu anotei alguns professores aqui, o professor Marco, da escola, professor Jair Toledo, da Brasilândia, o PEI, Fernanda Camargo, de Sorocaba, a professora Eliane, da escola Leonice, de aqui no Embu-Guaçu, o PEI Joaquim Lúcio, em Santo André, Virgílio Zeique, em Taboão da Serra. Tem o aluno aqui, Matheus, está dizendo que 12 terços é imprópria, da escola Moacir Campos. Os alunos do 8º A e 8º B, do PEI Roque Conceição, de Sorocaba, falaram 12 terços, Legal. 13 nonos, 5 meios, 14 terços, 53 17, 28 14avos, 9 terços e 6 quintos. Legal, bacana. Ele listou todos. Legal, bacana. Obrigado pela participação de todos. E aí surgiu um questionamento acerca aí, né? Vamos subir as respostas? Subiu um questionamento já nessa primeira aqui, né? O pessoal falando, pô, mas 12 terços é uma fração imprópria, né? Alguns questionamentos. Bom, se a gente pegar 12 e dividir por 3, a gente tem lá um resultado exato, ou seja, 4 inteiros. Mas aí, se a gente voltar lá da definição, pelo menos na minha concepção, Viviane, a gente volta lá no conceito que está descrito lá no material. Ela representa um número maior que 1. Então, na minha compreensão, 4 é maior que 1. Opa, então se encaixa no conceito aí de fração imprópria. Ou seja, o valor do numerador é maior em relação ao denominador, tá? Então, na minha concepção, isso aqui também acontece. Então, para mim, além, tá, de ser, tá, uma divisão exata, para mim ela representa uma fração imprópria. Mas é só uma questão, né? De repente, alguém aí tem alguma fundamentação que, de repente, distou um pouco desse meu ponto de vista. Não sei o seu, Viviane. Na verdade, ela é imprópria sim, porque ela representa 4 inteiros e 0 frações. E as frações são chamadas de impróprias porque elas têm partes inteiras, então é uma mistura, né, na verdade, aí do inteiro com uma parte de fração. E a parte fracionária, nesse caso, ela é nula, é 0. Beleza. Desmistificado, então, o 12 terços, também conhecido como 4 inteiros. E aí a gente vem no 13 sobre 9, 13 nonos, não é isso? Aí na sequência, 11 sobre 6. Aí lá na sequência também temos lá os 5 sobre 2. Às vezes a gente deixa escapar, né? Uma distração é bastante comum quando tem uma sequência bem grande. Aí temos o 14 sobre 3 também. Na sequência temos o 53 sobre 17, fração pouco comum, né? Não é muito usual, tá? Temos aqui o 28 sobre 14, que recai na mesma situação, tá? Do 12 sobre 3, né? Vai ser resto zero, uma divisão exata. Na sequência aí temos o 9 sobre 3, também conhecido como 9 terços, tá? Então, acho que é isso, tá? Desmistificada essa questão aí da divisão exata e a gente continua, beleza? Tranquilo? Beleza, tá? Vamos lá na sequência? Hoje. Os professores estão comentando que elas são chamadas também de frações aparentes. Frações aparentes. É legal, verdade. Elas têm aparências de fração, né? Mas é uma fração que tem um resultado inteiro. É verdade. Obrigada pela contribuição. Valeu, também conhecido como frações aparentes. É isso, Viviane? Isso. Bacana, tá bom? Tá vendo? A gente divide o aprendizado aqui, né? Precisa desmistificar um pouco esse negócio que a aula é minha. Não é aula, né? A aula é da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? E nós representamos a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, a aula é de todos, tá? A aula é de domínio público, beleza? Tá? Então, é isso, tá? Então, faça uso dela. Não é? A gente estava comentando e até isso aí lá na sala, né, Viviane? Poxa vida, a aula está pronta, gente. Use. Né? Então, sei lá, se o professor tem 6 aulas semanais aqui, o Centro de Mídias oferece 50%, oferece 3 aulas para vocês. Faça uso dessas aulas, trabalhe essas aulas, as outras 3 aulas, trabalhe, complemente, né? A gente nunca utiliza sempre todo o material, então faça uso da forma que achar conveniente aí, tá? Mas aproveite as aulas que a gente produz aqui para vocês. Ia falar alguma coisa, Viviane? Não, os professores também estão dizendo que faltou os 6 quintos aí, talvez. 6 quintos, deixa eu voltar, tá? Cadê? Lá. Não, foi sim. Não, acho que ficou por último. Tá, os 6 quintos, ó, foi por último, tá?
apareceu sim, beleza? Tá? Olha lá na sequência, tá? Bom, o que vai ser um número misto, tá? Um número misto é aquele formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Muito conhecido, muito comum isso aí, né? Nos livros é pouco usual, mas ele é muito utilizado e por isso eu coloquei, ó, esse belíssimo bolo de chocolate aqui, Viane. Por quê? Porque essas frações mistas aí, elas são muito comuns em quê? Em receitas. Então, muito comum, tá? E aí, o que acontece? Por que eles não usam a fração na forma convencional, quando descrevem uma receita? É para facilitar o preparo, é para deixar mais clara a situação. Imagine você, tá? Por exemplo, se numa receita de bolo aparecesse para você colocar 3/2 xícaras de açúcar na massa. Eu já fiz essa experiência aí com os meus alunos, assim, erra que você não tem imagina. Bom, vocês devem imaginar o quanto isso acontece. Até alguém que vai colocar 3 xícaras mais 2, enfim, mas vai acontecer isso. Haverão aqueles que acertarão também, mas acontece, tá? Bom, aí a pergunta é, quanto você colocaria, tá, de açúcar nessa massa? Beleza? Tá, bem, nessa e em outras situações, tá, o número misto é bem esclarecedor e a gente vai, tá, adiantar um pouquinho depois e a gente volta para responder isso